apesar de ter equilibrado o confronto, né, falando especialmente contra o Flamengo, luta do Fluminense é contra o rebaixamento no Brasileirão. Essa frase é verdadeira ou falsa, Vitor Sérgio? Vou começar com você. Eu acho que hoje, assim, a gente tem poucos elementos para dizer, assim, eu acho que hoje só está mais ou menos claro quem briga pelo título. Os outros, eu acho que está tudo muito bagunçado ali para a maioria. Mas eu vou votar falso, cara. Eu não acho que esse grupo do Fluminense, com essa solidez aí que o time mostrou, eu não acho que ele brigue contra o rebaixamento, não. Acho que ele não vai ter esse problema. Mas é uma resposta difícil, assim, de você dar, porque ainda falta muito para o campeonato, né? Falta um mês para o campeonato. Você tem que ver como é que os jogadores vão estar, qual o impacto que vai ter. A pandemia ali, a paralisação, eu estava conversando com um fisiologista na semana passada, ele falou que o que está acontecendo agora pode ser um fruto de 90 dias parado, de você voltar melhor e depois que você voltou, você sentir um pouco, sei lá, 15, 20 dias depois de voltar. Então, talvez, por exemplo, isso possa estar acontecendo agora com o Flamengo, com o Fluminense, os times cariocas que voltaram. Se for isso mesmo, os clubes que voltarem depois vão estar acontecendo no começo do Campeonato Brasileiro. Então, você tem alguns pontos, mas eu vou votar falso. Eu acho que o Fluminense não vai estar nessa briga contra o rebaixamento, não. Agora, eu queria falar um ponto. O André e o Alê falaram, acho que o Alê falou também, da postura do Fluminense. Eu acho que fazia todo sentido o Fluminense, no primeiro tempo, ser mais precavido. Ele só precisava de um gol. Ele não precisava sair para fazer 3, tá? Agora, deu 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, o jogo está 0-0. Para o Fluminense, tanto fazia perder por 1-0 ou segurar o 0-0. Eu acho que o Fluminense defendeu muito o 0-0 para tentar achar um gol assim. Ele tinha que sair um pouco, subir marcação. Aí o Ale vai falar, mas talvez não tenha tido perna. Ele se poupou, entre aspas, no primeiro tempo, né? É só pegar o primeiro tempo do segundo jogo, o Fluminense marca pressão desde o início. No terceiro jogo, no jogo de ontem, ele não fez isso. Então, eu fiquei pensando, falei isso na transmissão que a gente estava fazendo lá no YouTube. Acho que o Fluminense está economizando gás. Acho que o Fluminense está economizando energia para sair no segundo tempo. E o Fluminense não saiu. Eu tenho os números aqui do SofaScore. O Fluminense no segundo tempo foi 62% de posse de bola para o Flamengo. O Fluminense deu uma finalização no segundo tempo, precisando ganhar o jogo, uma. E aí eu volto no trabalho do Odair. Acho que o trabalho do Odair, ele rapidamente consegue fazer um time sólido, mas o Odair precisa... acho que o trabalho dele precisa de evolução. Esse cenário do jogo de ontem é um cenário muito parecido com o cenário da final da Copa do Brasil, quando o Atlético Paranaense faz 1-0 no primeiro tempo, o Inter empata, no segundo tempo o Inter precisava de 2 gols, e o Inter não teve uma postura agressiva de quem precisava fazer 2 gols. Para o time que tem 45 minutos para fazer 2 gols, se ele tomar o segundo, beleza, é um risco, mas vai para cima. E o Odair foi muito criticado por não colocar o Inter para ir para cima precisando de 2 gols. E ontem ele não colocou o Fluminense para ir para cima precisando de 1 gol. O Fluminense, repito, teve no segundo tempo inteiro uma finalização para fora. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito complicado num espaço de tempo aí, sei lá, 8 meses, 9 meses, você ter 2 cenários muito parecidos e o time do treinador, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, pode ser que o Odair venha aqui e dizer, não, eu mandei o time sair, o time não saiu nas 2 oportunidades. Mas aí pelo menos tem alguma coisa indicada aí. Mas aí é o problema de ter eventualmente pedido alguma coisa que ele não conseguiu fazer com que os jogadores fizessem. Mas, né? mas os dois cenários são muito parecidos. O Inter contra o Furacão e o Fluminense ontem contra o Flamengo. Aí depois eu falei isso numa live que eu fiz depois, e aí o cara falou, pô, mas é muito fácil falar o Fluminense com esse time contra um timaço como o Flamengo. Eu falei, gente,
Eu não estou aqui querendo que o Fluminense amasse o Flamengo. Pode ser que o Fluminense saísse para jogar e tomasse 4-0. Pode ser. Era uma possibilidade. Mas o que eu estou dizendo é, não tinha sentido o Fluminense ser precavido, sendo que o 0-0 era título do Flamengo. O Fluminense parecia que estava jogando com 0-0 indo para os pênaltis. Essa foi a sensação que eu estava do Fluminense no segundo tempo. Ele está jogando 0-0 porque acha que vai para o pênalti, não é possível. Foi o que a gente falou aqui mais cedo, né? Assim, quantos minutos o Odair Helman queria se arriscar? Eu acho que essa pergunta que a gente tem que a gente vai... Ou o que ele tinha para arriscar. Porque assim, vai falar pro Fluminense sair jogando contra a pressão do Flamengo, não vai jogar. Pode começar o jogo, todo mundo descansado, não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. Vai começar a passar com um montão de gente pro campo ofensivo, não vai conseguir voltar. E aí o Flamengo, com os jogadores que tem, não precisa de 2 bolas, precisa de uma bola só. Então, assim, e em que condição física, eu acho que a parte física e a parte técnica, elas têm uma influência gigantesca na opção tática do cara. Então eu falo assim, pessoal... Mas é aquele negócio que ele não tinha opção, né? Ele precisava fazer um gol. Não, eu acho que 45 minutos é uma vida, cara. É uma vida, 45 pode ser. Tudo bem, mas por isso que eu 30, falei 20. Por isso que eu falei 20. Mas, Ale, eu comecei a minha fala dizendo 20 minutos. Quando deu 20 minutos... Será que não deu a ordem? É difícil. Tudo bem. Foi o que eu falei. Pode ser que ele tenha dado a ordem, mas no campo isso não apareceu em momento algum. O Fluminense deu uma finalização no segundo tempo. Você sabe que você faz jogo comigo toda hora, e quando um time tem que fazer 2 de diferença no outro, eu sempre falo, não existe esse negócio de ter que fazer o primeiro gol no primeiro tempo, até os 15. Tem que fazer... Se fizer até os 30, 35 do tem que chegar vivo tempo, nos últimos 15. É isso. Então, assim, eu acho só que eu discordo do VS quando ele fala com 15, 20 minutos do segundo tempo. Porque isso é o que o cara tá esperando. O Jesus, ele vai falar, ó, o intervalo do Jesus. Ó, os caras estão lá atrás, eles vão continuar lá atrás. Com 15, 20, eles vão começar a sair. Com 15, 20, eu não saio. Não saio. Porque o Flamengo, o natural do Flamengo é vir pra cima. O natural do Flamengo é vir. Então você vai dando corda, Agora um detalhe, a hora que eu vou sair ou a hora que eu não vou sair, é muito da oportunidade que você tem em campo. E aí porque às vezes ela vem, às vezes ela não vem. Volta. Eu tenho a impressão que o Odair pensou em 15 minutos, em 10 minutos, bobear em 5 minutos. Eu acho que ele pensou querendo mais os 6 do acréscimo. Porque o Fluminense não conseguiu sair. Os 15 minutos finais. Os 15 minutos finais. Acho que era o que ele queria. Eu também acho. E assim, ver quanto ia dar de acréscimo. Mas, André, a frase aqui... Quanto menos tempo você se expor e for por esse choque contra o Flamengo, melhor. Então, assim, vou jogar tudo que eu tenho nos 15, 10 minutos finais. Então, mas ele tentou isso. Até contra o Flamengo, com o Internacional, que tinha mais qualidade, também não conseguiu. Em alguns momentos, né, agora o Fluminense com menos qualidade. E, André, a preocupação da frase que vem, né? Apesar de ter equilibrado o confronto, luta do Fluminense contra o rebaixamento no Brasileirão, ela vem muito também da pouca demonstração de você... na hora que tem que atacar, conseguir atacar. Tudo bem que era o Flamengo, que é um rival diferente da maioria do que o Fluminense vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Mas essa é uma preocupação que fica. Como é que você interpreta essa frase, hein, André? Apesar de ter equilibrado o confronto, luta do Fluminense contra o rebaixamento no Brasileirão. Galera, vamos lá. Sobe o like aí. Ô Luizinho, eu acho que é um campeonato muito, muito, muito diferente. Eu sei que o campeonato está marcado para começar no dia 8 de agosto, né? 8 de agosto. 9. Eu acho que tem jogo 9 é domingo, né? 9 é domingo. Então, final de semana 8 e 9, né? O fim de semana de 8 e 9. Então eu acho que esse campeonato, tomara que dê tudo certo, mas eu acho que nesse campeonato vai ter time que vai ter que sair da sua própria cidade no meio, vai ter time que vai ter que... Então, assim, eu acho que é muito cedo pra gente olhar e fazer uma análise mais profunda. A gente viu em campo, do Campeonato Brasileiro, quantos times? Agora esses dois, o Ceará e o Fortaleza, que jogaram na segunda-feira e jogaram ontem, o Vasco, que jogaram. Então, assim, ainda falta ver muita coisa. Eu acho que, para começo de conversa, a luta do Fluminense não é contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a luta do Fluminense é para brigar por algo mais. Então, eu acho que é falso essa afirmação. Pode até virar uma luta contra o rebaixamento, mas eu acho que de início, e para encerrar, eu fiquei muito, mas muito surpreso positivamente com o Nenê em todos os jogos. Verdade.
cara... Foi o melhor disparado do Fluminense, né? Pô, e assim, o que me faz ficar mais puto com ele lá pra trás. Que você fala, tá vendo como dava, pô? Tá vendo como dava? Que não era pra você tá, né? Cara, ele joga muito, cara. Ele joga muito. E se ele continuar com esse apetite, com essa condição física, ele joga demais, cara. Agora, também tem uma outra coisa aqui, hein, Ale, que eu vou falar sobre o time do Fluminense. O Marcos Paulo, ele conseguiu dar um calor no Rafinha nos 2 jogos, quando ele pegava a bola e dominava e ia pra cima, e o Odair Helmut tirou o Marcos Paulo nos 2 jogos ali. E assim, pô, eu acho que entre todos os problemas, foi a escolha na hora da substituição de quem ele tirou, porque ele não melhorou o time em nenhum dos jogos. Tudo bem que é difícil, né, você olhar pro banco do Fluminense e melhorar o time, tem essa dificuldade, mas ele, na minha interpretação, pecou muito nas substituições nos 2 jogos. E a frase fala aqui da luta do Fluminense contra o rebaixamento no Brasileirão, ali. Eu acho que, em princípio, não é contra o rebaixamento. Eu acho que, em princípio, não é. Eu acho que tem equipes que talvez estejam no estágio menos avançado que o Fluminense. E também a gente vai ver muita coisa aí nesse Campeonato Brasileiro absolutamente atípico, principalmente de parte financeira, que eu acho que vai acabar influenciando bastante. E então, para mim, a resposta é falsa, né? Que é para falar, né? Isso. Agora, essa é uma discussão que eu acho que a gente pode se aprofundar bem, cara. Com relação não só à mudança de expectativa dentro do jogo, só pelo simples fato de você dar alguma orientação, mas no treinamento, no dia a dia de treinamento do Internacional, por exemplo, o Odair, ele criava algumas situações. Por exemplo, o que eu via muito era o seguinte: quando jogava em casa, jogava o D'Alessandro e aí, naturalmente, o time se soltava um pouco mais. Então, como é que é esse dia a dia? Eu tenho dificuldade de ver essa mudança em campo, mas eu acho que pode ser uma carência do dia a dia, se isso ele consegue trabalhar nos seus treinamentos. Esse é um ponto. E com relação às substituições, eu sempre dou ali o benefício da dúvida, se o cara, por exemplo, principalmente jogador de lado de campo no Fluminense, se o desgaste, porque esse cara, ele é um marcador. Quando o time está sem a bola, ele é um marcador. Ele é um segundo lateral. E aí ele pega a bola, quer dizer... E até por isso, né, Ale, tem que destacar, como falou o André, o Nenê. O que o Nenê ajudou na marcação do Felipe Luiz foi impressionante nos 3 jogos. A frase o que o Ale sempre usa: o Nenê é o velho mais novo que ele conhece. Mais novo. E ele é muito mais novo, inclusive, do que vários caras que são mais jovens que ele no Fluminense. Para não citar que teve uma época que ele tava deixando a gente ter raiva dele, né? Faz parte também, ele deu muito... Óbvio, ninguém vai ficar na sua melhor fase sempre. Eu tô na minha pior fase já tem 20 anos. Mas assim, ninguém, né? O Ale tá na pior fase dele já tem quanto tempo? Mas tô piorando, tô conseguindo piorar o que tava ruim. Mas essa é uma outra conversa. Agora, no São Paulo, o Nenê durante um bom tempo entregou, cara. Ele entregou no São Paulo. Eu acho que naquela época lá do Aguirre lá que ficou meio feio. Ficou esquisito, é verdade, tem razão. É difícil, né, Ali, assim, até eu fiz essa cobrança aqui, né, falei, acho que ele mexeu mal, por quem ele tirou e como estava desempenhando, mas muito, olha pro banco, é complicado, cara, complicado. Eu concordo com você, mas eu só queria que você fizesse uma avaliação, nesses jogos em que tem uma equipe, em que toda hora os caras de lado de campo, eles têm que recompor, normalmente são os caras que saem. Você pode ir nessa substituição aí. Isso aí eu tô falando no mundo, tô falando no Brasil. São os dois caras de lado, sempre são substituídos, porque o esforço deles é maior. Mas eu concordo com você, daí o Fluminense perde força ofensiva, sem dúvida alguma. Porque o Marcos Paulo e o Nenê eram os únicos que seguravam a bola no meio pra frente. O Evanilson tentava, mas ficou com 2 grandalhões ali por trás. Enfim, a sensação que eu tenho, Ale, você que é técnico, assim, na pele do Odair, é tipo assim, velho, segura mais esse ataque, mais ufa, nos safamos. Vem essa, graças a Deus, tira. O cara viveu num estado de nervos, porque a sensação que eu tenho é assim, cara, se a gente tomar um gol, nós vamos tomar uma sacolada. Então, assim, cara, vamos, né? Graças a Deus que salvamos dessa. E ele ainda pode fazer alguma coisa, André. E quem não pode fazer nada sentado no sofá vendo toda essa agonia? Eu imagino, teve um amigo meu ontem, eu recebi uma denúncia
da prefeitura regional do bairro de Pinheiros. Subprefeitura. Isso. E recebi uma denúncia lá de Pinheiros, falando, ó, o cara aqui, ele tava, escuta, pô, não sei o que. Eu falei, ih, rapaz, esse eu conheço. Aí é um ponto aí que o Odair tem que ver, em relação ao aproveitamento de Ganso, de Fred, né? Acho que... Esquece o Ganso. A gente vai ficar aí nessa dúvida, porque esse esquema que o Alê falou, com o pessoal se dedicando e tudo, ele foi feito tendo o vovô garoto Nenê só, né? Então... É que você não estava aqui ontem. Ontem a gente falou bastante disso. Jogar com o Ganso é jogar com um a menos, e com um a menos você não consegue ter essa intensidade. E agora é interessante... Você vê, o Flamengo no segundo jogo, o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo não conseguia perder a bola e pressionar. Foi quando o Fluminense criou. O Fluminense, os dois volantes chegaram a estar os dois dentro da área. Tanto o Dodge quanto o Iago Felipe, os dois no mesmo tempo. E aí passa muito por esse X da questão, que é o Flamengo pressionar quando perde a bola, né? Se o Flamengo não tiver perna para pressionar quando perde a bola, as características dos jogadores, os dois laterais, não são garotos. Você tem o lateral, o outro zagueiro, o Rodrigo Caio até tem mais mobilidade, mas o outro zagueiro, ele já é um pouco mais pesado. Ontem o Léo Pereira, ele saiu 3 metros na frente do Evanilson, chegou 2-2 depois, numa jogada no primeiro tempo. Foi o que o Marcos Paulo perdeu no primeiro tempo. Exatamente. Então, o Felipe Luiz, que tinha saído 10 metros atrás, chegou antes do Léo Pereira. Então, se o Flamengo não encaixar essa marcação, essa pressão, o Flamengo passa a ser um time que tem muita possibilidade de ser agredido, de ser alvejado. E no segundo tempo ontem, no segundo tempo do segundo jogo, né, o Fluminense perdeu ali pelo menos 3 grandes chances. Olha, o Mari vai fazer uma falta, hein? Porque a qualidade do passe dele vai fazer falta. Recuperação também, né? Recuperação, assim, acho que vai, apesar do Flamengo ter contratado 2 dos melhores do futebol brasileiro, pode fazer falta.